Oi, olá, sejam todos bem-vindos, alunos do segundo ano. Essa aula aqui que eu estou fazendo, eu vou disponibilizar para vocês logo em breve, estou gravando aqui. E eu vou explicar um pouco, vou fazer uma aplicação daquilo que a gente viu de matemática básica. Algumas semanas atrás, eu revisei para vocês potências de 10, matemática básica mesmo, dessas operações. E a gente vai ver uma das aplicações aliada àquilo que a gente está também vendo agora, que é medir a temperatura. E naquele vídeo sobre transmissões, processos de transmissão de calor, eu coloquei para vocês, no terceiro processo, havia um processo chamado de radiação térmica. E até eu fiz uma experiência ali com uma lâmpada incandescente, expliquei para vocês que cada corpo luminoso, quando você aquece ele, ele começa a emitir luz. Então, as estrelas, quando essa luz é conhecida, a cor da luz, a gente pode medir a temperatura delas. Então, é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar para vocês depois uns exercícios valendo nota sobre esse assunto aqui, ok? Então, vamos lá. Se a gente conhece a cor de uma estrela, como disse para vocês, a gente pode estimar a temperatura dela. Por exemplo, uma estrela aí conhecida é Betelgeuse, da constelação de Órion. Essa estrela tem uma cor aí meio avermelhada, meio desse tom de cor que você está vendo aí na tela. Essa cor avermelhada, ela tem um comprimento de onda correspondente. Todas as cores possuem um comprimento de onda. Ainda recordando o que a gente viu lá no vídeo sobre processos de transmissão de calor, cada cor que a gente enxerga, na verdade, é uma frequência da luz. Microondas, raio-x, raios gama, a gente não pode ver raio infravermelho, enfim, ondas de rádio, mas todas elas fazem parte do que a gente chama de espectro eletromagnético. Cada cor, cada frequência de onda possui o que se chama de comprimento de onda, que é só dela, é como se fosse uma identidade pessoal daquela cor. Então aqui, por exemplo, o que faz parte do espectro visível, ou seja, as cores visíveis, as cores do arco-íris, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta, vai estar algumas delas aqui, todas elas têm um comprimento de onda que aqui nessa tabela eu coloco em metros. Note bem que está em metros, né? Depois eu vou explicar por que é importante dizer que está em metros. E aqui você percebe que cada uma delas tem um valor correspondente. Por exemplo, o vermelho, 750 vezes 10 a menos 9. Alaranjado, 620 vezes 10 a menos 9. Esse 10 a menos 9, só para não falar 10 a menos 9 toda hora, é nano. A gente escreve a palavra nano, lá de nanotecnologia, como 10 a menos 9. Isso geralmente a gente não fala, mas, por exemplo, quando você fala 1 megabyte, você não precisa dizer 1 milhão de bytes. Você fala 1 megabyte para abreviar, né? 1 kilobyte. Não vou estar falando que eu tenho 1000 bytes aqui, não. Você fala quilo. Vai lá, eu quero. Chega lá na hora, eu quero 10.000 gramas de arroz, de feijão. Não, você fala 10 quilos, né? Não precisa colocar o 1000 toda hora. Por isso que a gente usa esses prefixos aí para abreviar. Então, 10 a menos 9, ele também tem um nome, nano. Então, ali vermelho, 750 nanômetros. Azul, 495 nanômetros. Violeta, 380 nanômetros. Então, cada um deles tem esses nomezinhos bonitinhos também, ok? E aqui tem uma expressão que a gente pode calcular qual é a temperatura de uma estrela, de um corpo luminoso,
conhecendo o seu comprimento de onda. E essa expressão é essa que a gente tem aqui do lado. Ó. Nessa expressão aqui, vou colocar ela em outra de perspectiva, essa expressão aqui, t igual a 3 vezes 10 a menos 3 dividido por lambda, essa é uma expressão que o resultado vai dar a temperatura, só que a escala de temperatura aqui é o Kelvin. Eu também mencionei que existe uma relação entre Kelvin e graus Celsius, né? É bastante usado em Kelvin para quando se fala de temperaturas de estrelas, se usa bastante esse tipo de temperatura. Na parte científica, se usa bastante a escala Kelvin. Ok? Então, tem um exemplo aqui, ó. Consultando a tabela a seguir, faça o cálculo da temperatura da estrela usando a expressão T igual a 3 vezes 10 a menos 3 dividido por lambda. Esse Y aí, de cabeça para baixo, é lambda. É o que a gente usa para medir comprimento de onda. Aqui, eu só não mencionei, mas está aqui, ó, no texto. Ó, por exemplo, a estrela Betelgeuse, da constelação de Órion, tem foi um erro aqui de grafia, grande destaque no céu com seu brilho de cor avermelhada. Cada cor de luz tem um comprimento de onda e simbolizamos pela letra grega lambda. É um Y ao contrário aqui, né? Lambda. Então, aqui, a gente pode usar a expressão T igual a 3 vezes 10 menos 3 dividido pelo lambda, conhecida como lei de Wien, para poder calcular essa temperatura. Então, vamos ver os exemplos. Os exercícios que eu vou passar para vocês, eles estão envolvidos com essa expressão aqui. Como a gente já viu potências de 10, então fica mais fácil usar aquelas operações para fazer essa conta aqui, ok? Então vamos lá, eu vou resolver aqui. Então o enunciado da questão está aqui, ó. A estrela que tem uma cor avermelhada. Qual é o comprimento de onda de uma estrela que tem uma cor avermelhada? Essa aqui, né? Aqui a gente pode ver primeiro na tabela, o vermelho. Qual é o comprimento de onda dele? 750 nanômetros, ou 750 vezes 10 a menos 9. Então vamos calcular aqui. O que a gente quer calcular então? A temperatura de uma cor, de uma estrela com cor avermelhada, né? Então, quais são os dados aqui, né? Vamos colocar os dados. Os dados que o exercício coloca é o lambda igual 750 vezes 10 a menos 9 metros. Agora aqui eu vou explicar por que você tem em metros. A gente usa o metro como padrão no Sistema Internacional de Unidades. Então, se tivesse em centímetros, a gente teria que primeiro transformar para metros, porque essa expressão que a gente vê aqui, ela vai dar o resultado em Kelvin, resultado correto, apenas se esse lambda aqui estiver em metros. Então, até eu colocar aqui uma grafiazinha, aqui ó, está em metros, ok? Então vamos lá. Lambda 750 vezes 10 menos 9, e ele pede o que? O T, né, de temperatura. Então como é que a gente vai resolver? Qual é a expressão que a gente usa para resolver? É a chamada lei de Wien. Essa aqui é 3 vezes 10 a menos 3 dividido por lambda. E agora, o que eu faço, hein?
basta substituir esse valor aqui, 750 vezes 10 a menos 9, substituir no lambda. Matemática básica, então, aqui eu vou para um quadro seguinte, t igual a 3 vezes 10 a menos 3, dividido por 750 vezes 10 na menos 9. E agora, se você assistiu o vídeo e a gente fez as contas, como faz para quando tem potências de 10? Você primeiro localiza quais são as suas potências de 10. Então, essas duas aqui. E o que, que sobra? 3 e o 70 e o 750, né? Então, fazer aqui vai ficar 3 dividido por 750 vezes. Agora, você tem uma divisão de potências de mesma base. O que que você faz? Conserva a base e subtrai os expoentes. Aqui, menos 3, menos 9. Cuidado com esse excesso de sinal de menos aqui, que pode ser confuso para muita gente. Aí, então, vamos fazer aqui, ó, esse 3 dividido por 750, mas ali na calculadora vai dar 0,004 vezes 10 menos 3 menos 9. Vai ficar menos 3 mais 9. Quanto é que é menos 3 mais 9? 6. Isso aqui em Kelvin. Mas isso aqui não ajuda muito, né? 0,004 vezes 10 na 6. Quanto que isso equivale? É muito baixo? É muito alto? Quanto que é 0,004 vezes 10 na sexta? Olha só o que eu vou fazer aqui. Deixa eu colocar aqui um quadrinho a mais. Vamos lá. Vou fazer um rascunhozinho aqui. É o seguinte. Você sabe que você pode escrever qualquer número em forma decimal. Então, como eu disse agora há pouco, esse 10 na 9 aqui, o 10 na 9 é 1 seguido de 9 zeros, né? Esse número aqui. Só que eu não vou escrever tudo esses zeros, então eu vou escrever de forma compacta assim. 10 na 6, conhecido como 1 milhão, né? É 1 seguido de 2, 3, 4, 5, 6. 1 milhão, certo? Então, quanto é que é 0,04 vezes 1 milhão? Você vai chegar à conclusão que isso aqui é igual a 4.000 kelvins. O K de Kelvin, porque a gente está calculando temperatura em Kelvin, né? Então 4.000 Kelvin, ok? Isso não tem dificuldade nenhuma aqui, né? 0,004 vezes 10 na sexta, beleza. Então aqui a gente já conseguiu resolver, a estrela tem uma temperatura de 4.000 Kelvin, é um valor aceitável. Mas vamos para o exercício número 2. Não esqueça que isso aqui é um rascunho, tá? Rascunho. Estou escrevendo aqui porque depois eu vou enviar para vocês essas continhas que eu fiz aqui, vão ficar salvas. Também eu vou enviar depois para vocês, ok? Então, exemplo número 2. No exemplo número 2, qual a cor aproximada de uma estrela que tem uma temperatura de superfície de 4.500 Kelvin? Você lembra que a estrela que a gente viu agora há pouco tinha uma cor avermelhada, né? Cor avermelhada equivale aí a 4.000 Kelvin.
A nossa estrela Betelgeuse. Agora, eu tenho uma estrela que tem uma temperatura um pouquinho maior. E aqui eu falo temperatura de superfície, ok? A temperatura do núcleo de uma estrela ela é muito mais quente. 4.500 Kelvin é aproximadamente... Lembra que tem lá uma conta que a gente faz? Como saber quantos Kelvin e quanto grau Celsius equivale? Tinha uma diferença de 273, né? Então, você tem uma diferença aí de 273. Então, 4.500 Kelvin, aproximadamente aí 4.227 graus centígrados, para ficar mais... Mas 4.000 graus é uma temperatura que a gente encontra aqui na Terra, né? Geralmente, indústrias envolvendo metalurgia, né? Tem esse tipo de temperatura, 4.000, talvez um pouquinho menos. Mas a gente vai ver, quando vocês estiverem fazendo exercícios, vocês vão ver que a temperatura de superfície do Sol, por exemplo, é bem diferente da temperatura do núcleo do Sol. A superfície geralmente é muito mais fria, né? Então, por isso as temperaturas baixas. Vamos lá. Qual a cor aproximada de uma estrela que tem uma temperatura de superfície de 4.500 Kelvin? Lembra que eu falei para você, cor e comprimento de onda são duas coisas, na verdade, que significam coisas parecidas, né? Voltando lá, no primeirozinho aqui, cada cor tem um comprimento de onda. Então, cada cor tem um comprimento de onda. Então, quando pergunto a cor, na verdade, eu quero saber qual é o comprimento de onda. Então, vamos voltar lá. Então, vamos ler a questão novamente. Ó. Qual é a cor aproximada de uma estrela? Então, ele está perguntando o quê? Ó, qual é o lambda? Qual é o lambda, né? É isso que ele quer saber. Quanto que vale o lambda da questão? Qual é o comprimento de onda de uma estrela cuja temperatura de superfície vale 4.500 Kelvin? Então, lembrando, né? Qual é a expressão que você conhece agora que relaciona cor e temperatura? É a chamada lei de Wien, né? Temperatura é igual a 3 vezes 10 a menos 3 dividido por lambda. E lembrando, se você jogar nessa fórmula, se você jogar a temperatura aqui em Kelvin, vai sair lambda em metros automaticamente, porque ela já está calibrada, vamos dizer assim, para que seja nesse sistema de unidades, ok? Então vamos lá. Agora a gente vai substituir o 4.500 ali e depois a gente vai fazer uma manipulação matemática para achar o lambda. Então vamos aqui, ó. 4.500 é igual 3 vezes 10 a menos 3 dividido por lambda. Matemática básica. Matemática básica. O lambda está dividindo, lembra que eu quero isolar ele, né? Ele passa multiplicando, então eu vou fazer umas flechinhas aqui, ó. Esse cara passa para cá, e daí esse cara aqui passa para cá. Os dois só trocam de lugar, né? Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Lambda é igual 3 vezes 10 a menos 3 dividido por 4.500. E agora, hein? Temos aqui uma conta envolvendo potência de 10, mas nós já vimos como fazer isso. A primeira coisa que você faz é identificar qual é a tua potência de 10, essa aqui, ó. E o que sobrou ali? 3 dividido por 4.500. Se você for na calculadora e dividir 3 por 4.500,
vai dar um número quebrado. Vai dar um número quebrado. Vai dar um número, só que eu arredondei da seguinte forma, ó. Até depois, se você puder fazer de novo, é melhor. Daí você vai ver o que maracutaia eu fiz aqui. Então, lambda vai ser igual a 3 dividido por 4.500. Encontrei esse valor aqui, ó, 0,0000667. Eu arredondei para 7 aqui. Vezes ao 10 a menos 3. Tá aqui, né? 10 a menos 3. E continua aqui do lado, vezes 10 a menos 3. Prontinho. Agora, olha o seguinte, isso aqui é em metros, né? Mas como saber que cor é essa? Como é que eu vou saber que cor é essa para que eu vá lá na tabela? Eu preciso ir lá na tabela e comparar. Mas como é que eu vou comparar se eu preciso ter o 10 a menos 9 no final ali? E se você olhar, aqui ó, eu tenho 10, deixa eu aparecer aqui, 10 a menos 3. Como é que você vai comparar isso aqui, ó? Como é que eu vou... Como é que eu sei quantos 10 a menos 9 tem aqui? Então agora eu vou abrir um rascunho. Abrir um rascunhozinho aqui. Não vou escrever rascunho. Então assim, ó, 0,000667. Eu tenho que escrever isso aqui numa forma decimal. Uma forma de potência de 10. Decimal já está. Como é que eu faço isso aqui? Como é que eu sei quanto que isso aqui vai dar 10 a menos 9? É o seguinte, ó, tem um truquezinho que é o seguinte. Todo número decimal você pode escrever como uma potência de 10. Então, deixa um ponto de interrogação aqui, ó. Por exemplo, 0,004 esse é 4 vezes 10. Quantas casas depois da vírgula tem aqui? Conta comigo, ó. 1, 2, 3. Então, 4 vezes 10 é menos 3. Vamos ver mais um aqui? 0,0021. Isso aqui pode ser escrito como sendo 21 vezes 10. Quantas casas depois da vírgula você tem? Conta comigo, ó. 1, 2, 3, 4. 4 casas, né? Então, vezes 10 a menos 4. Agora, então, aqui comigo, ó. Como é que eu faço aqui? 667 vezes... Quantas casas depois da vírgula você tem? Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 667 vezes 10 a menos 6. Agora assim eu vou escrever aqui rascunho, tá? Rascunho. Vamos voltar para lá então? Ó. Olha, lambda é igual então 667 vezes 10 a menos 6. Mas eu já tinha o 10 a menos 3 aqui, ó. E agora, ó, você sabe que se você pegar duas potências aí multiplicando, mantém a base, e o que faz com o expoente? Você soma. Então, vou fazer aqui. Lambda vai ser igual a 667 vezes
10, e agora sim, ó, apareceu o nosso 10 a menos 9 na jogada. Apareceu o 10 a menos 9, ó lá, menos 6, menos 3, menos 9 metros, certo? Que cor é essa? Que cor que isso aqui se aproxima? Vamos ver lá na tabela de cores? R$ 667. Dê uma olhada aí, qual cor você acha que mais se aproxima? 667 está próximo da onde? É mais do que alaranjado, mas é menos que vermelho. Então está uma cor mais para alaranjado do que para vermelho. Então, para satisfazer a resposta, eu posso dizer está entre vermelho e alaranjado. Está ótimo assim a resposta. Então aqui, vou colocar aqui, ó. A nossa cor está mais ou menos aqui, ó. R$ 667 vezes 10 a menos 9. Tá aí, nossa cor entre alaranjado e vermelho, ok? Então, voltando lá, será que sobrou algum espaço aqui? Então, dá para escrever aqui, ó. Aqui, então, vou escrever aqui, ó. Então, tá, ó, entre, e assim, 167 vezes 10 a menos 9 metros. Isso aqui, então, é entre vermelho e alaranjado. 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 Prontinho. Então, beleza. Os exercícios que eu vou enviar para vocês, eles são basicamente isso. Só precisa tomar um cuidado quando você mexe com potências de 10, ok? Sempre lembra de que você pode transformar um número decimal, como a gente tem aqui, em potências de 10. Você tem que cavar, vamos dizer assim, entre aspas, e achar um 10 a menos 9. Esse é o problema. Algumas vezes aí, mas eu vou mandar esse arquivo aqui para vocês, o vídeo, prestem bem atenção, pausem, ok? E vocês vão conseguir fazer. Então, nós ficamos por aqui e até a próxima. Tchau.